A partir de agora, seja abençoado por uma ministração da Palavra de Deus, através da Igreja Palavra Falada. Pastor Fábio Antônio. Graças a Deus, amados. Boa noite, estão bem? Prontos para receber um pouco mais da palavra? Tem expectativa no seu coração? Aleluia. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos, fala com o teu Deus, faz uma oração. Esse lugar é um lugar de oração, é um lugar de práticas espirituais. Você que veio brigado com a esposa, pede perdão se está do lado dela. Você que veio com problemas de casa, te esvazia. Vamos dar oportunidade para que o Espírito Santo se mova no nosso meio. Você que chegou aqui guardando mágoa de alguém, perdoa. Esse lugar aqui é um hospital, onde nós chegamos aqui com problemas de toda sorte, espiritual, emocional, físico. Mas quando nós nos abrimos para o Senhor, quando abrimos o coração, Ele faz a obra. Amém? Então, você que chegou aqui com a pressão alta, respira bem fundo. Está disponível a sua pressão voltar para o lugar. Porque na presença de Deus, amado, as coisas impossíveis acontecem. Quanto mais as coisas que não são impossíveis. Porque servimos ao Deus do impossível. Amém? Então, nesse momento te desarma, tá? Abre o teu coração para Jesus. Pelo amor de Deus, destrava para que a unção te alcance. E você possa sair daqui nessa noite com uma porção a mais da palavra. Mais tranquilo, mais feliz, para a honra e glória de Deus, de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, Pai, nos colocamos na Tua presença nesse momento, para pedir a Tua intervenção nesse culto. Nesse momento, Pai, eu te peço o trabalhar do Teu Espírito, acalmando cada coração aqui nesse lugar. Eu te peço, Pai, a Tua unção movendo-se em cada irmão nesse lugar, os que estão aflitos, sobrecarregados. Eu te peço, Pai, tira essa carga de cada um deles. Pessoas que estão aqui depressivas, pessoas que têm por muito tempo usado uma máscara de felicidade, derruba essa máscara, Senhor, e dá a verdadeira felicidade, a felicidade que vem do Espírito Santo, porque o teu reino é um reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, te peço, Pai, o Senhor se movendo aqui no nosso meio com cura, curando os enfermos, da planta do pé ao alto da cabeça, câncer, seja qual for o problema, mioma, caindo por terra no nome de Jesus. Eu te peço, Pai, o Senhor se movendo no nosso meio, nos dando presentes inesperados, suprindo as nossas necessidades. Eu te peço, Pai, que todo cadeado que vem travando, toda porta fechada, que o Senhor abra essa porta, quebre esse cadeado, porque nós cremos que a porta que o Senhor abre, ninguém fecha, mas também cremos que a porta que o Senhor fecha, ninguém abre. Eu te peço, Pai, guarda essa igreja, guarda o DI, acampa os teus anjos ao nosso redor, para que não tropecemos em pedra alguma. Derrama sobre nós, Pai, proteção, provisão e livramentos. A honra e a glória é tua, hoje e eternamente. Aquele que credes, amém. Dê um aleluia. Aleluia. Eita glória, o povo está vivo. Oh glória. Abre tua Bíblia, por favor, em 2 Crônicas, fica no Antigo Testamento. Gostei. Uma vez a gente estava numa igreja, aí tinha um irmão pregando. Acho que a maioria não viu, não. O povo estava procurando os livros da Bíblia, mas eu vou falar, né? Porque o pastor Arthur veio aqui e ajeitou a minha camisa, né? Meu paletó. Isso é cuidado, né? E a gente tem que ser ousado para essas coisas. Eu lembro que uma vez a gente estava numa igreja pregando, e tem alguns irmãos, é até uma dica, né? Eu vou dar essa dica, que quando vai colocar a camisa por dentro, ao invés de colocar a camisa por dentro da calça, coloca dentro da cueca. É verdade, tem homens que faz isso, porque ele se sente mais seguro, não tem como sair. Mas só que dá errado. Dá errado porque
a camisa fica dentro da cueca, a calça arreia e a cueca fica de fora. Aí estava lá o pregador pregando e a cueca estava aqui, ó. Meu irmão, e o pior não é nada, estava tirando a atenção. Porque o povo, ao invés de se deter a palavra, estava se detendo na cueca. Aí eu peguei e fui de ponta de pé, me levantei, eu disse, querido, meu irmão, tua cueca está todinha de fora. Aí ele fez bem espantado, meu irmão, disse isso não. Aí eu disse, E o pior é que ele querendo ajeitar, e quanto mais queria ajeitar, mais piorava. Porque para ajeitar tinha que tirar de dentro da cueca e colocar dentro da calça. Mas, por que eu estou falando isso? Quando você vê um irmão fazendo algo, ou com alguma coisa assim errada na sua roupa, vai lá e dá um toque. Porque às vezes o irmão não tá vendo um zíper aberto. Isso é cuidado. Amém? Então eu não vou não. E o povo está olhando. Mas vá, meu irmão, para que o irmão não passe vergonha. Amém? Agora imagina a pintura, a cueca aqui em cima. Da Dom Diego mais. Tinha um nome assim, Dom Diego. Abra aí, 2 Crônicas. Fica no Antigo Testamento. Mas eu creio que a palavra de hoje é uma palavra assim de libertação mesmo, sabe? Eu creio que a maioria do povo que está aqui é crente e a gente vai ter que crescer na palavra. Eu acredito que hoje não tem um pecador sequer aqui, a maioria já conhece Jesus ou todos. E nós vamos ver aqui uma palavra libertadora. Esses dias eu vinha conversando no carro e falando sobre ousadia. Sobre pessoas que elas têm tudo para ir bem, mas não vão, amados, porque estão presas por um espírito, o espírito de medo. Se você for estudar as fobias que existem, eu acredito que você começa hoje, não termina hoje, de tantas fobias. Nós vivemos num mundo medroso. Por exemplo, o maior medo que existe hoje na Terra é medo de morrer. Medo da morte. É tanatofobia. Medo da morte. Tem pessoas que têm todo tipo de medo. Tem pessoas que estão trancadas dentro de suas casas. Não saem no meio da rua. Não faz mais nada porque vive opressa, oprimida por espíritos de medo. Pessoas que você nem imagina, mas que sofrem. Porque o sentimento do medo é um sentimento que escraviza. Pronto, tem pessoas que se tiver um terceiro andar, vou mais além. Tem pessoas que se tiver um 10º andar para subir, ela não usa o elevador. Ela tem uma fobia. Claustrofobia, né? Medo de ambiente fechado, né? Ela prefere subir 10 andares na escada do que pegar um elevador. Aí você diz assim, pastor, mas nós não devemos respeitar? Sim, devemos respeitar, mas nós não devemos nos conformar. E eu acredito que eu vou falar isso mais na frente. Querido, todo medo só é vencido quando enfrentado. Pastor, eu tenho medo de escuro. Você vai ter que entrar no escuro. Amado, o medo, você só vence ele se você enfrentá-lo. Pastor, eu morro de medo, pastor, de pregar. Eu tenho vontade, mas eu morro de medo. Quando é que eu vou vencer esse medo? Quando você começar a enfrentar. Então, todo medo. Aqui é um lugar espiritual, por isso falamos de coisas espirituais. Todo medo alimenta espíritos malignos. Quando você está oprimido com medo, o reino das trevas está se alimentando desse medo. É por isso que nós vamos ver à luz da palavra que Deus nos deu espírito de ousadia. E nós temos que entender isso. Eu quero dizer uma coisa nessa noite, querido. A igreja tem que ser ousada. Os filhos de Deus
tem capacidade de ser ousado. Você não pode deixar nem nada e nem ninguém te oprimir. Com medo. Amado, se eu fosse falar aqui os medos que tem no mundo, medo de altura, medo de lugares fechados, medo da morte, medo de água, medo de determinados animais. Meu Deus. Aí as pessoas, não, é normal. Aí porque você sabe, pelo menos se não sabe, vai saber agora, a ciência e a Bíblia não tem como andar junto. Para tudo a ciência procura um nome científico. É assim ou não é? Por exemplo, eles querem justificar coisas espirituais de forma natural. Por exemplo, esquizofrenia. É um nome científico. Biblicamente, demônios. Quem está aqui? Vamos continuar. Depressão. A ciência diz que é uma tristeza profunda. Biblicamente, demônios. Influência maligna. Ah, não, pastor, mas porque fulano perdeu o marido e ficou depressivo. Sim, essa foi a porta de entrada. Mas se você parar para pensar, muitas pessoas perdem o marido e continua bem. Afinal de contas, o nosso Deus é Jesus. Vocês estão comigo, não é? Então, a ciência, ela sempre vai procurar respaldar as operações malignas com nomes científicos. Mas não, querido. Não. Amado, o bem existe e o mal também. Querido, do mesmo jeito que existem anjos para dar livramento, tem demônios para matar, roubar e destruir. Amado, às vezes estamos tão bem, às vezes estamos tão maravilhados, de repente vem um medo. Quem já passou por isso? Um sentimento terrível que a felicidade vai embora. Peraí, meu irmão. Nós temos que entender uma coisa, amados. Estamos rodeados de anjos, mas ao nosso derredor tem espíritos malignos. E nós temos que discernir o mundo espiritual. Querido, quem vive com medo não vive, vegeta. E os espíritos, eles querem que nós vivamos com medo. Querido, a gente tem que avançar. A ousadia vence o medo. E eu vou definir o que é medo. Falta de fé. Acabou. Se a pregação acabasse aqui estava bom, mas tem mais. O que é medo? Falta de fé. Quer que eu mostre? Jesus vem sobre as águas, dando um rolê. O nosso Deus é poderoso, hein? Aí ele, Pai seja convosco, salve, em algumas versões. Meu irmão, do outro lado, os discípulos todos morrendo de medo. Aí a gente diz, eita, que escaba besta. Não, se fosse a gente também tinha tido. Porque não era comum ninguém andando sobre água. E no escuro mais, ventando. Peraí, meu irmão. Aí, o Pedrão para frente, Aí o Pedrão. Quem vem aí? Sou eu, Pedro, teu mestre, Jesus. Se é tu mesmo, faz com que eu vá aí. Cristo disse, vem. Aí ele começou a ir. Quando ele olhou para o vento, ele teve medo. Quando ele teve medo, o medo nos faz afundar. Em toda e qualquer atmosfera. Seja na água ou na terra. Então, peraí. Qual é a área que nós precisamos vencer? Qual é o medo que te prende? Eu lembro da primeira vez que eu fui pregar. A primeira vez que eu fui pregar, não fazia nem 30 dias que eu tinha nascido de novo. E me deram uma oportunidade. E disseram, o irmão Fábio está com a oportunidade. Amado, eu fui com tanto medo para o púlpito, que as minhas pernas batiam uma na outra.
Meu sangue, eu não sei para onde foi, porque meu rosto ficou verde, meus lábios amarelos. Nada do que eu queria falar, eu falei. Querido, o medo te trava. O medo te trava. Mesmo você sabendo o que deve fazer, você não consegue, porque o medo nos paralisa, o medo escraviza, o medo é diabólico, irmão. Aí eu cheguei no púlpito e até então eu achava que eu ia fazer um bom trabalho para o Senhor, mas quando eu chego no púlpito, o medo ali me travou. Querido, eu só consegui ler o que estava escrito, e muito mal. E eu me tremia todo. Quando eu saí do púlpito, eu saí frustrado. E eu disse, nunca mais eu volto. E Deus teve que fazer um trabalho na minha mente e no meu coração, para que depois de 1 ano eu voltasse. Os irmãos dizendo, foi bom, irmão Fábio, foi bom, irmão Fábio. Eu, foi não, você não me engana não, eu não quero mais não. Ou seja, o medo trava. Querido, se eu não tivesse vencido o medo, eu não tinha condição espiritual, nem física, de estar hoje diante de vocês. Então, tem pessoas que estão travadas, seus ministérios, suas vidas não vai para frente, porque são pessoas escravizadas. Agora, eu não vou desequilibrar, todo mundo sente medo, mas viver com medo é falta de fé. Porque se alguém vem contra mim, na hora a informação causa um medo, causa um bloqueio. Mas se eu estou firmado em Deus, eu digo, como é? Eu sei em quem eu tenho crido. Então, eu não sei qual é o medo que te trava, eu não sei qual é a área de tua vida que está paralisada por conta de medo, por conta de timidez. Mas eu quero te dizer, queridão, que em Cristo o medo, ele tem que bater em retirada. Pastor, eu vou receber uma oportunidade, vai. Pastor, eu estou com medo, vença esse medo. Pastor, eu vou ser chamado para o evangelismo, eu vou ter que falar com as pessoas na rua, como é que vai ser isso, meu Deus? Ei, fica quieto. Quando chegar naquela hora, o Espírito de Deus, ele vai colocar na tua boca o que tu precisa falar. Tu vai falar, a pessoa vai ser abençoada e ela vai dizer que glória. E você vai dizer como foi isso, o Espírito de Deus. Segunda Crônicas 20, eu quero ler aqui, versículo 1, 2 e 3, para você ver que ter medo não é pecado. Pecado, amado, é viver com medo. Amém ou não amém? Eu estava falando, a igreja precisa se levantar em ousadia. Você pode ter o chamado que for, amado. Se você não tiver ousadia, o seu chamado não vai chegar muito longe. 2 Crônicas 20, do 1 ao 3. Estão sendo abençoados? Vocês viram que o medo paralisou o exército do Deus Altíssimo quando se levantou o Golias? Paralisou ou não? Amados, aquele monte de homens, soldados israelitas, que guerreavam no exército de Israel, pelo comando do rei Saul. Amados, eles tremeram na base, eles ficaram sem ação, eles não fizeram nada. Teve que chegar um ousado. Como foi o nome do ousado? Davi. Ele chegou e ele disse, porque o medo faz com que você veja uma formiga como um elefante. E aqueles soldados israelitas, eles tinham ouvido falar da fama de quem? De Golias. E quando Golias veio de encontro a eles, eles estavam se vendo como formigas. Medo paralisa o homem. O medo paralisa o homem, sim ou não? Quando Davi chegou, Davi disse, o que está acontecendo? Quero dizer uma coisa, para ser ousado não precisa de tamanho. Pode ser do tamanho de Silvana. Davi
Davi olhou assim e disse: confusão é essa? Tem um guerreiro aí, filisteu, chamado Golias, que ele bebe o sangue dos soldados. Ele é terrível, ninguém vence ele. A informação. O que causa medo são as informações. A informação que você deixa entrar é a que ou te levanta ou te abate. Davi disse: quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus Altíssimo? Ninguém queria guerrear com Golias, porque estava tudo morto, travado, oprimido pelo medo. Davi disse: eu não tenho medo. Saul não tinha ninguém para ir. Abner correu, todos os soldados correram, até Jonathan correu, o filho de Saul. Você não tem ninguém, vai tu mesmo. Mas eles estavam fechando os olhos, dizendo: meu Deus, vai ser um golpe só. Quando foram dar, veja bem, viu, que nós vamos avançar, não vamos ter medo, porque confiaremos em Deus, não é em você não. Não é, eu vou porque eu sei. Não. Eu vou porque Deus vai na minha frente. Davi era moço demais. Ele não tinha ainda porte não para ter armadura não. Aí disseram: vamos dar a armadura do rei para ele. Quando botaram a armadura em Davi, meu irmão, ele era tropeçar e cair. Davi disse: deixa que eu tenho minha arma. Para os dias de hoje, um estilingue, uma funda, um estilingue com uma pedra. O guerreiro vinha, o Golias, todo cheio de armadura. Querida, a pedra foi mesmo na testa. Davi arrancou a cabeça de Golias com a espada do próprio Golias. Quando você está cheio de medo, você não vê saída. Quando você está em fé, você não tem medo, você vai mesmo, por isso você vence. Então, eu tenho visto que a igreja ela tem que crescer em ousadia e pisar no medo. Agora, sabe o que é que vai nos levar a não ter medo e fluir na ousadia? Comunhão. Conhecer o seu pai. Olhe para o seu irmão e diga: conheça seu pai, meu irmão. Se o cara for filho de um juiz daqui de Caruaru e ele for parado numa blitz, pode ser da federal, pode ser da militar, pode ser da destra. Quando ele chegar, ele diz como? Meu pai é juiz. E eu vou dizer para vocês, não era para ser assim não, mas é. Pode ser federal, pode ser civil, destra, congela. Tá bom, vá. Não era para ser assim não. Mas ele sabe que se ele mexer com o filho do juiz, ele vai pegar em problema. Imagina, querido, quando você entende quem é seu pai, e você chegando, seja para o reino das trevas, seja para o reino da luz, amado, tem que se dobrar. Quando os homens da antiga aliança chegavam a um lugar, sabe como era que eles diziam? Diga que é o filho do Deus Altíssimo. Diga que é o servo do Deus Altíssimo. Pronto, as portas se abrem tudinho. É isso que nós precisamos entender. Muitas vezes estamos sendo escravizados pelo medo. Medo da crise, medo do câncer. Tem crente que nem câncer fala, ele chama CA. Não chama não essa miséria não. Então, se teu marido, o signo dele for câncer, tu fala como? Porque o nome signo câncer é o nome também da doença.
Então vai chamar o signo do teu marido. A gente não crê nesse negócio de horóscopo, de signo, mas digamos que a gente vai perguntar qual é o signo do teu marido. Se for Câncer, é o quê? CA é? Querido, cresce em ousadia. Aprenda sobre o seu pai. Aprenda sobre proteção, sobre provisão, sobre livramentos. Tem pessoas que estão oprimidas nas suas casas, com medo de congregar, com medo do ladrão, com medo do estuprador. Querido, Cristo em nós nos dá, amados, proteção, provisão e livramentos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu quero abrir os olhos de vocês para algo. Se vocês acham que é normal congregar 20, 30, 40 anos numa igreja, em um lugar desse, um monte de pessoas dessas, e não entrar ninguém para fazer o mal, eu quero te dizer que isso não é natural, isso é espiritual. Porque existe uma redoma, existe uma proteção, existe o nosso Deus cuidando de nós. Afinal de contas, estamos aqui para adorar a Ele. O jovem na faculdade vai ter um trabalho para apresentar. Eu não vou não. Você nunca vai avançar. Eu queria tanto ser um representante de sala, seja ousado. Eu queria tanto ser um pastor, seja ousado. Porque as pessoas, elas são atraídas por ousadia. O cara pode ter a eloquência que for, ele pode ter as faculdades que for. Se ele não tiver ousadia, o ministério dele não vai sair daqui para acolá. Porque as pessoas amam ouvir quem tem ousadia. Seja ousado. Pega assim, pise no medo. Eu vou vencer. Como? Enfrentando. É muito comum. Tem pessoas que tiraram a habilitação e não dirigem. Por conta de quê? Medo. Já tem empresas que dão aula para quem tem habilitação. Vê que coisa. Sabe quando é que tu vai vencer e tu vai conseguir dirigir? Quando perder o medo. E como é que se perde o medo? Enfrentando. Agora, pelo amor de Deus, se eu for passando, tu espera eu passar? Para tu poder pisar no acelerador? Segunda Crônicas 20, versículo do 1 ao 3. Depois disto, os filhos de Moabe, os inimigos, e os filhos de Amon, e com eles alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Josafá era rei de Israel. Versículo 2. Então vieram alguns e disseram a Josafá. Olha, deixa eu falar para vocês. Esses alguns que vêm é aquele que vem para trazer informação negativa. Tá assim, ó. Olha, tu vai ver, vai vir uma crise aí, vai ser fome para todo mundo. O cara tá na fé, na mesma hora fica incrédulo. Porque eu nunca vi não. Gente para promover desgraça tá cheio. Agora gente para trazer uma palavra de bênção são poucos. Tem gente que passa o dia todo assistindo jornal. Sabe para quê? Para compartilhar com o povo na rua. Vai ler Bíblia e compartilha a Bíblia. Amém ou não amém? Amém. Aí vieram falar para Josafá. Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. Já estão em Azazon, Tamar, que é em Engede. 3. Na minha versão tem assim: temeu Josafá. Qual versão tem? Josafá teve medo. Pronto, eu gosto dessa versão. Josafá teve medo. Mas veja o que foi que ele fez. E pôs-se a buscar o Senhor. E apregoou jejum em todo o Judá. Porque ele era líder em Judá. Olha para mim.
Ninguém está livre de ter medo. Você está aqui, vem uma informação terrível. Na hora sua carne chia, treme. Você que faz 10 anos que trabalha numa empresa, vem a informação de alguém ali. Vai haver um corte. Vai haver várias demissões. Na hora, sua barriga fica geladinha? Você trava na hora. Mas quando você está com vida íntima com Deus, você diz: se fechar uma porta aqui, Deus abre outra ali. Se eu vier a perder o emprego, Deus vai me dar outro melhor. Vamos mudar. Outra informação. Às vezes você vai para o médico, você não tem nada, mas o médico ele faz uma cara tão feia, ele faz um espanto tão grande, que se tu não tiver fé, se tu não estava doente, naquela hora tu adoece. Minha irmã uma vez foi para o médico, ela estava com umas manchas no corpo. Essas médicas novas, a médica olhou assim para minha irmã, ela fez um espanto tão grande no olhar. A informação como chega. Ela fez um espanto tão grande no olhar, e ela disse que minha irmã tem que fazer um exame mais avançado, o mais rápido possível. Sabe qual foi a informação que chegou de primeira na minha irmã? Leucemia. Quando estamos com vida íntima com Deus, não tememos nem mesmo as enfermidades. Se o médico fizer um espanto, você diz: médico, eu sei que o senhor estudou, mas acima do Senhor e acima até mesmo de mim tem Deus. E eu creio que o meu Deus já me curou. Aí você não fica com medo. Olha, não tem o câncer, não tem a doença câncer. Sabe por que ela destrói do dia para a noite? A informação. O organismo começa a trabalhar todo louco por conta da informação que entrou. E agora, essa pessoa está liberando todo tipo de toxina para o corpo. E ele começa agora a definhar. Mas não é nem tanto pela doença, mas por conta da informação e do que o corpo vai produzir para o organismo todo. Pela mente. Pelo que vem pensando. Então, peraí, quando Josafá teve a resposta, teve a informação de que vinha inimigos contra ele, e eram muitos inimigos, na hora ele teve medo, mas ele pôs-se a colocar a sua fé no Senhor, e ele disse: olha, Judá, jejum e oração. Ou seja, ele se aprofundou em Deus. Se você estudar em casa, que eu não vai dar tempo eu ler tudo hoje, mas na frente Deus disse para ele: apenas louva. Vocês estão vendo vocês aqui, nós que estamos aqui, você que está passando por problema, crie o hábito de cantar. Mas não é as músicas de Raul Seixas, são os cânticos espirituais. Querido, em meio aos louvores, Deus opera, cura, Deus faz maravilha, Deus batiza com o Espírito Santo. Amado, por que é que muitas vezes o povo está definhando no medo? Porque recebe a informação, se agarra com ela e pede para morrer. Josafá disse: é jejum, é louvor. Aí Deus vem e diz: nesta peleja não tereis de pelejar, apenas fica de pé me louvando, que eu vou destruir os inimigos. Enquanto eu me volto para Deus, mesmo que venha uma informação negativa, se eu ficar de pé, se eu louvar o meu Senhor, Ele entra em operação. Não tem cão do inferno que fique de pé. Dê um aleluia. Quando alguém pergunta: tu tem medo? Você fala: o quê? Conheço não essa palavra não. O medo entrou através do pecado, irmão. Antes do pecado ninguém tinha medo. Adão não tinha medo, Eva não tinha medo. Querido, a prova é tanta que ninguém tinha medo, que Eva estava conversando com um bicho. Aí o povo pergunta: pastor, e bicho falava? Não, bicho não falava.
Foi ali uma sessão espírita, aonde Satanás incorporou na serpente e falou pela boca da serpente. Vê para aí, o homem antes do pecado não tinha medo de nada. Porque se você for passando na rua aí, e você vai passando tranquilo, daqui a pouco você olha um cachorro com os dentes abertos e faz: oi, Cristian. Meu irmão, tu corre ou não corre? Tu já imaginaste, James, tu vai passando ali, quando tu dobra ali aquela rua para entrar em casa, tem um cavalo sentado fumando um cigarro e dizendo: oi, James, boa noite. Então o homem antes do pecado, ele não tinha medo. A origem do medo está no pecado. Mas em Cristo fomos livres do pecado. Se fomos livres do pecado, fomos livres do medo. Você vai poder andar agora de cabeça, ó, erguida. É o quê? Eu vou fazer o que hoje na igreja? Para pregar, eu prego. Agora deixa eu convencer as pernas aqui. Sim, mas o que é que tem? Deixa eu convencer aqui a gagueira. Vocês estão compreendendo, né? Diga: eu sou livre do medo. Meu Deus, tanta fobia. É fobia demais, não é não? Depois estuda para tu ver as fobias que tem. Cada coisa. Abre tua Bíblia aí, por favor. 1 João 4, verso 18. Aleluia. Essa palavra nos faz melhor. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa a vocês. Do fundo do meu coração, crente só morre no dia certo. Tem medo da morte? Não. Tenho não. Porque eu creio num Deus que, se alguém vier tentar contra a minha vida sem ser o dia, se for com arma de fogo, não sai uma bala só sequer. E eu creio num Deus que, se o cara vier tentar tirar a minha vida com uma arma branca, com uma faca, na hora que ele vier, ele não consegue tocar em mim. Isso é fé. Eu falei já, medo é ausência de fé. E o medo só é vencido quando enfrentado. Vou enfrentar. Enquanto você viver correndo dos seus medos, você nunca vai se libertar deles. Nunca. Aí uma vez eu preguei essa palavra, quando terminou, aí a irmã veio conversar comigo. A irmã disse: pastor, eu tenho medo de barata, eu estou pecando. Não, meu irmão, nessas coisas não. Barata é nojento, né? Que lá miserável. Quando você pisa nela, vai, né? Não é essas coisas. Quem é que quer uma barata em cima da sua roupa? Ninguém quer. Não é essas coisas não. Agora tem gente que tem pavor, né? Se a barata vai lá do outro lado, ela já está gritando daqui. Não, meu irmão, deixa a bichinha passar. Amém? Sorri e acene para ela. Aí teve a outra que disse: pastor, eu morro de medo de sapo, eu vou para o inferno. Não, nessas coisas não. Estamos falando de um medo que te trava. Ninguém é obrigado a viver com barata, não. Estão entendendo, né? Já estou falando para depois ninguém vir perguntar isso a mim. Mas também eu incentivo, se alguém tem um medo de algum inseto desse, perder o medo, porque maior do que a barata é você. Sim ou não? Pode ter 50 centímetros de altura, você é maior do que ela. Vai lá aí. Acabou. Abra aí, 1 João 4. Tem pessoas que, na hora de fazer uma entrevista para emprego, perdem o emprego. Não, perde ou não perde? Porque ele fica com muito medo de quem? Do gerente. Você é bom em quê? Pronto, aí ele vai dizer: tu é gago, é? Pronto, aí eu não, se é para trabalhar com o público, não dá?
Já imaginou o cara, quanto é esse celular? Irmão, quando tu for fazer uma entrevista, tu chega chegando. Afinal de contas, o teu Deus, irmão, é o Deus Todo-Poderoso. E aí, meu irmão, teu nome? Meu nome é tal. Olha, nessa empresa aqui, você vai fazer o quê? Aí você diz, tudo que tiver ao meu alcance. Aí ele vai dizer, esse cara que eu quero. Quando acontecer uma bronca na empresa, você é o primeiro que vai em cima para resolver. Meu irmão, quando for ter uma promoção, o cargo é teu. Agora, aquela carinha de meu Deus do céu. Qual é a promoção que vai ter? Quando for ter um corte, é o primeiro que sai. Tem que chegar, meu irmão, com ousadia. Tem gente que não pode ver um policial gagueja. Sim, ele tem o que de melhor do que nós? Estamos roubando? Então, quem tem medo é quem rouba. Sim, tá aí. Sim, o que é? Tudo bem? Quem está aqui? Eita, lá vem Zé Queiroz. Ai, seu Zé. Ai, seu Zé. Sim, mas qual é o problema? Ele tem o que de melhor do que você? Meu irmão, ó, nesse mundo aqui, ninguém é maior do que ninguém, nem menor. E os que se acham menor é porque se acha. Não é porque é. Querido, pode ter 1 bilhão. Pode ter 1 centavo. Diante de Deus, a mesma altura. Amém? Quem vem ali? Seu Zé. Ai, que agonia é essa? Primeira João 4, versículo 18. Eu quero pegar uma parte desse versículo para mostrar para você que o medo escraviza. Escraviza mesmo. É uma tristeza. Tem uns irmãos que gostam de rir, né? Podemos ler? 1 João 4, versículo 18. Diz assim: no amor não há medo. Ou seja, quem anda em amor está seguro. Não precisa ter medo de nada. Não vai ficar, não vai para o inferno e etc. Aí ele diz: antes, o perfeito amor lança fora o medo. Quem anda no amor lança fora todo o medo. Todo é todo. Aí eu gosto desse trecho, desse versículo. Porque o medo produz tormento. Aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Mas eu quero pegar só essa partezinha desse versículo. Aquele que vive no medo vive em tormento. Concordam? O medo. Uma pessoa que ela vive com o sentimento de que é perseguido. Tormento. Um medo. É triste. Mas cada um tem o seu tormento por causa do medo. Cada um tem o seu medo. Um acha que é perseguido, o outro não se vê capaz. Não, todo mundo tem condição, menos eu. Por causa do medo. Isso é um tormento. Isso é uma agonia. Tem pessoas que elas têm medo de falar em público. É o segundo maior medo. É falar em público. O povo diz que é medo do microfone. Não, não é do microfone, é do público. Porque se você pega o microfone e entrega para ele sozinho, ele flui. O medo é do público. Mas o público não morde. Depende do lugar. Aí você vai... Essa pessoa é eloquente. Essa pessoa fala bem. Sozinho, mas quando é colocado no público... Aí pronto, travou. Isso é um medo. Que quase todo ser humano tem. Mas pode ser vencido. Se você precisa que esse medo seja vencido, você vai ter que vencer. Porque senão você pode estar travado. Sem necessidade. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu ensino isso para quem começa a pregar. Mas pregar é bater um papo com o público.
Você vai, confia em Deus, a coisa acontece. Então, até para pregar, é preciso confiança em Deus. Porque se não tiver essa confiança, vai no medo. E no medo não flui. Porque o medo causa tormento. Tem pessoas que na rua andam atormentado, com medo de assalto. Não pode ver um carro. Não pode ver uma moto com 2 pessoas. Amado, eu quero te dizer uma coisa. O teu medo não te livra do assalto. Quem te livra do assalto é o Senhor Jesus. Porque, olha, deixa eu te falar uma coisa. Sabia que os meliantes, eles sabem quando você tem medo? Então, se ele vê você, ele pensa, epa, é assim que eles dizem, esse está com a boa. Porque ele vê você, ele diz, ixi, esse aí está cheio de dinheiro, veio hoje da Sulanca. Aqui, ó. Tem até uns ensinamentos que quem passa a lidar com malotes de dinheiro, de forma não como a preserve e as demais, eles dão ali um ensinamento. Quando você for com a bolsa carregar o dinheiro, você não pega a bolsa com toda a força, com agonia, mas você anda com a bolsa, ó, como se estivesse levando 5 pães. Quem está entendendo? Agora você fica, cara de opa, é ali. Então, vocês estão entendendo, não é? Agora, se for só isso, ainda estava bom. É uma questão de ou se liberta ou não sobe. Deus, ele foi chamar um povo para uma guerra. A primeira ordem que ele passou para o comandante da guarda, ele disse, medroso não vai. Medroso atrapalha. Sabia? Só para você entender algo, Deus não conta com os medrosos. É duro, é forte, mas não para aí. Ele faz questão de mandar o apóstolo João na ilha de Patmos escrever dizendo, os medrosos não vão herdar o reino dos céus. Porque o medroso, ele não consegue fazer nada. Abra aí Apocalipse. Com uma palavra dessa, anima você a vencer os medos? Amém. Quero dizer uma coisa a você, crente. Filho de Deus só morre no dia certo. Se você vê um filho de Deus morrendo, teve um sim e um amém da parte de Deus. Porque não tem ninguém que seja ceifado dessa terra sem que antes Deus permita. Porque Deus deu a vida, só Ele tira ou libera que seja tirada. Amém? Então, tranquilo. Vamos embora, correr. Cada um veja qual é a área que você precisa melhorar, avançar, deixar de medo. Ó, eu fui evangelizar uma vez no hospital. A irmã auxiliadora, ela teve um problema de bronquite, não foi? Foi bronquite? Pneumonia, não foi? Aí, faz anos isso, faz 4 anos. Só para você ver como são as coisas. Não brinque com essa questão de medo, porque isso pode travar a sua vida. A irmã, ela adoeceu, aí eu fui fazer uma visita para ela. Quando eu cheguei lá, ela estava doente e evangelizando a mulher, as pessoas que estavam no quarto. Na época foi ali no Manuel Afonso, não foi? Aí quando eu cheguei, a irmã auxiliadora disse, ó, vá ali, ó. Eu fui visitar ela, ela disse, vá para ali, ó. Aquela dali está precisando mais. Assim que foi, ela fez, ó, ela está definhando ali, em cima daquela cama, e já faz dias, não fala, não foi? Disse, que coisa. Aí eu fui, conversei um pouco com ela, depois eu fui lá. Aí eu cheguei para essa mulher que estava lá em cima da cama, definhando, estava só o couro e o osso, certo? Só fazia virar os olhos, sem vida, aquele olho sem brilho. E ela não falava, ela não estava falando mais. Aí eu perguntei para o marido dela por que ela se encontrava naquela situação.
Aí ele ficou sabendo que eu era pastor, aí ele se abriu. Por conta de um sonho. Ela ficou daquela forma. Ela teve um sonho que uma pessoa fazia um trabalho de feitiçaria para ela. Veja como é o reino espiritual. Porque vocês sabem que Deus trabalha por meio de sonho, visão, pensamento, mas Satanás também. Palavras. Aí ela teve um sonho que uma mulher fazia um trabalho de macumba para ela. E ela começou a ficar com muito medo desse sonho. E ela, ao invés de relaxar, repreender, também ela não tinha a palavra, né? Ao invés de ela repreender, dela ficar firme no Senhor. Querido, eu quero dizer para você que se você é crente, você pode sonhar com o que for, irmão. Tu repreende, fica tranquilo. Tu pode sonhar com Satanás, irmão, te enganchando no tridente. Tu não quer nem saber, não. Tu diz, em nome de Jesus, as portas do inferno já fechou para mim. Mas ela não tinha essa palavra, ela não tinha essa ousadia. Aí ela foi e colocou aquilo na cabeça, ficou morrendo de medo, literalmente morrendo de medo. Sabe onde ela foi parar? Um terreiro de macumba. Para descobrir quem era essa mulher. Resumindo, ela entrou na feitiçaria. E fizeram um trabalho para ela, porque ficou uma guerra de trabalho de macumba. Trabalho vai, trabalho vem, trabalho vai, trabalho vem. Eu sei que nesse negócio de trabalho vai, trabalho vem, o outro lado ganhou. Na verdade, nenhum dos lados ganharam, mas quem perdeu de fato foi aquela mulher. E ela estava ali. E na hora, eu disse, ela não fala não, ele disse, fala não. Eu comecei a pregar para ela, porque quando você for, ela não comia, não fazia nada. Estava só definhando. Então, quando você for pregar para alguém no hospital, regional, Mestre Vitalino, seja qual for o hospital, e essa pessoa estiver em coma, ela não fala, mas ouve tudo. Então você pode pregar tranquilamente, fazer a pergunta se quer ou se não quer, porque dentro dele, se ele disser que quer, Deus ouviu. Isso, o último sentido, isso mesmo, é a audição. Entendeu? Aí o que acontece? Eu disse, eu vou pregar. Aí comecei a pregar para ela, mas para você entender, eu não queria nem terminar, não precisava não, mas eu vou terminar para você saber o que aconteceu. Mas foi o medo que levou ela à feitiçaria. Estou entendendo, né? Então o medo pode levar você para lugares terríveis. O medo pode trancar você num quarto. Você pode ser um escravo sem corrente, irmão. Certo? Você pode ser um prisioneiro terrível, a pão e água, sem ter ninguém lhe prendendo com muro e corrente, mas apenas nas barreiras daqui, ó, da mente. Eu sei que, resumindo, eu cheguei, Deus me deu uma direção, foi por direção que eu fiz isso. Não ande fazendo isso sem ter direção, você vai ser envergonhado. Eu disse assim, olha, eu vou orar por ela agora, você libera com ele. Ele disse, libero, porque ali a autoridade era ele. Eu disse, ela vai falar e ela vai reconhecer a Cristo. Eu disse, aí o Espírito me revelou que ela tinha um trabalho de feitiço travando a voz dela, que ela podia falar. Na hora eu peguei assim, botei a mão na cabeça dela, eu disse, em nome de Jesus Cristo, todo mal, sai agora. Quando eu disse, sai, ela viu. Ó, parecia massa de pão, né, irmã? Um bolo assim, ó, branco, pá, pulou assim, eu digo, vixe, um negócio nojento. Chega, eu tive nojo, eu digo, meu Deus do céu. Quando pulou aquele negócio, ela... Aí falou. Meu irmão, o povo ficou tudo maravilhado, não foi? Mas, irmão, eu me alegrei, mas o Espírito disse, ela vai falar para me reconhecer, porque ela precisa falar, para que o reino das trevas ouça e ela seja liberta, mas em 3 dias ela morre. Foi assim ou não foi? Aí eu preguei, ela nasceu de novo, agora eu chamei o marido dela e disse, ela vai morrer. Ligue para a gente para confirmar. Foi ou não foi? 3 dias, não foi não? Morreu. Mas morreu em Cristo. Pronto, acabou. E eu preguei para ele também aceitou e eu disse, vá para uma igreja. Então, aonde eu quero chegar? Meu irmão, não brinque com o medo não. Porque o medo pode colocar você em lugares terríveis. O medo pode colocar você num leito do hospital. O medo pode travar você. Não, eu vou vencer, pode ser o que for, o maior que habita em mim, porque eu tenho espírito de ousadia. Eu sou templo do Espírito Santo. Você tem que falar, irmão.
Apocalipse 21. Versículo 8. Pastor, eu tenho um medo tão grande de escuro. Meu irmão, tá tão caro luz, energia. Vence esse medo que tu vai ganhar para todo lado. Sim ou não? Até no bolso. Mas pastor, é de LED, não consome não. Consome. Eu quero ver ela acender sem energia. É ilusão isso, é ou não é? É de LED, não consome nada. Tá bom então, desliga ali o contador, que eu quero ver se ela fica acesa. Apocalipse 21, versículo 8. Logo de primeiro ele diz: mas quanto aos medrosos. Qual versão tem tímidos? Timidez. Olha, medo, timidez e covardia é a mesma coisa. Quanto aos tímidos, quanto aos covardes, quanto aos medrosos. Aí ele continua: e aos incrédulos, aquele que não crê em nada, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte, morte eterna. Então, peraí. Os medrosos não herdarão o reino. Então vão herdar o quê? O fogo. Está dizendo aqui? O lago que arde com fogo e enxofre. A geena. Morte eterna. A segunda morte. Então, peraí. Eu vou vencer. O povo vai olhar para mim agora e vai dizer: oxe, esse cara é diferente. Essa mulher é diferente. Que é isso? Rapaz, que coragem é essa? Medo é um sentimento. Quem está aqui? Medo é um sentimento. E é um sentimento que faz mal. Para a gente encerrar, Romanos 8. Você pode ir bem como for. Se você entrar no medo, você afunda. Está aqui pregando, ó, fluindo. Bem. Aí daqui a pouco você olha assim, aí vem um sentimentozinho de medo. Aí você, pronto, travou a pregação. Travou a pregação. Acabou-se. Parou de fluir. O medo trava. O medo corta a conexão do céu. Eu lembro que quando eu comecei pregando, que eu vi alguém com a cara feia, eu ficava com um medo tão grande. Será o que está acontecendo? Essa pessoa está gostando? E eu quero lá saber se está gostando. Meu irmão, eu estou fazendo a obra. Amém, irmão? Porque se o cara for... Meu irmão, faz a obra. E eu dou mais. Quem estiver aprendendo, né? Quem estiver aprendendo, começando na pregação, quando tu vê que tem um que está sedento olhando, tu foca nesse. Você diz: esse aqui eu quero, vem para cá. Você fica olhando para um só, direto. Até fluir normalmente. Mas depois você não está nem aí. Para quem está com cara feia, com cara bonita, tem gente que vem sem almoçar, né? Também. Quando termina, não estou nem aí. É possível que isso aconteça. O cara vai de aceno, quando terminar e vem alguém: olha, eu não gostei dessa pregação não. Você, tá bom, tudo bem, é um direito seu. Amém, irmão? É feito louvor, às vezes eu não gostei de louvor hoje não, mas não foi para você não, foi para Deus. Amém? Eu queria tanto aquela, com um pouco tá igual na rádio. Olha, eu quero ouvir tal música, e ainda mais eu ofereço para fulano. Peraí, meu irmão, até o dia de hoje eu entendi que as letras, elas têm que elevar quem? O trono, né? Aí o cara: não, eu quero uma música que eu gosto. Peraí, meu irmão, para com isso. Amém, irmão? Não é para tu não, vi, crente. É para o Deus Todo-Poderoso, amém? Olha, você sabia que tem pessoas que vai e fala com o pastor Arthur: olha, toca aquela hoje. Aí se fosse ele, eu perguntava embaixo:
Ofereço para quem? Eita, eu quero é o Senhor Jeová falando. Meu Deus do céu. Ei, o entendimento está muito errado dessas pessoas, viu? Porque o culto é todo para Deus, viu? O momento de louvor e adoração é todinho para Ele. E esse momento aqui é dele para nós. O louvor é da gente para Ele e esse é dele para nós. Amém? Então quando disser assim, ó, toca aquela hoje, você pergunta, eu ofereço para quem? É na rádio, né? O cara liga e diz, olha, toca tal música. Eu ofereço pro povo lá do Salgado, daquele material de construção. Eu mando pra facção de Maria Terezinha. Eita glória. Vocês foram abençoados? Amém. Você quando sair aqui hoje vai sair corajoso. Amém, Amém, Jesus. Eu creio. Outro dia eu fui para um seminário. Eu vou falar esse negócio que eu ouvi no seminário e vou ler o versículo para a gente ir para nossas casas. Comer seus cuscuz, seus pães. Eu cheguei num seminário. Aí o pastor, ele usado pelo Espírito Santo, ele disse assim: amados, aqui no nosso meio tem muitos que Deus quer usar. Deus quer usar em público, na plataforma, no altar. Mas tem muitos aqui que estão com medo. Aí ele disse: eu quero te dizer uma coisa, e é isso que eu quero dizer para vocês hoje. Se Deus te colocar aqui em cima, mesmo assim ele disse, Ele te exalta. E se Ele te colocar, Deus te colocar ali, tu é uma autoridade. Aí ele disse: já perceberam quando o presidente dos Estados Unidos da América chega num lugar, como é que ele chega? Aí ele diz, ele chega de cabeça erguida. Por quê? Porque ele sabe quem ele é. Então, vocês precisam saber quem vocês são. Quando Deus colocar vocês, saibam, Ele vai honrar. Aí ele disse: seja ousado, porque o seu ministério, se não for com ousadia, não vale nada. Verdade. Verdade. Porque Paulo dizia sempre para as igrejas, ele dizia: eu peço que vocês orem para que Deus nos dê ousadia no nosso falar. Aí ele diz, o autor aos Hebreus diz: cheguemos com ousadia no Santo dos Santos, para que possamos alcançar graça e misericórdia no momento oportuno, pelo sangue de Jesus. Meu irmão, o sangue abriu as portas. Acabou. Não, eu não consigo, eu não posso, eu sou incapaz. Isso é o diabo que diz. Se somos filhos do Deus vivo, podemos. Por quê? Porque, amados, eu quero dizer uma coisa para você. Você precisa se ver como você é. Se Deus é rei, nós somos príncipes. Isso é um fato, gente. Você pode questionar, achar que eu estou exagerando. Não, não é exagero não. Ou você entende quem você é, ou você não vai fazer nada. E outra, quem entende quem é, não se preocupa com as críticas. Pode criticar. Quem entende quem é, não é motivado pelos elogios. Quem entende quem é, nem é motivado pelos elogios, nem se abala pelas críticas. Ele sabe quem é. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Todo mundo não está aí metendo pau em Temer. Quando ele chega chegando. É aquela cabeça branca, né? Cabelo esticado assim para trás, parecendo mais que botou gel. Chega, oi, com aquela voz dele. Porque ele sabe que ele é o presidente.
Pronto, então se nós soubermos que somos filhos de Deus, irmão, falem o que quiser, tô nem aí. Acabou. Sabe qual é o problema de muitos? Se preocupa muito com o que o povo fala, com o que o povo pensa. Meu irmão, se Deus te chamou, vai na fé, irmão. Romanos 8, verso 15, para a gente encerrar. Diz assim: pois não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor ou em medo, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai, papaizinho. Peraí. Sou filho de Deus, irmão. Diga assim: eu sou filho de Deus. Amado, o Senhor na sua palavra, Ele diz que somos como que a menina dos seus olhos. Amado, Ele diz que Ele trabalha ao nosso favor. Amado, é só uma questão de entender quem é o nosso Pai. Tu não consegue, não? Consigo. Eu consigo. Tem dois grupos de pessoas. Tem um grupo que quando você diz, você é um fraco, ele se acaba. É assim ou não é? Mas tem outro grupo que quando você diz assim para ele, tu é um fraco, aí ele se levanta e mostra que é muito mais forte do que o que ele mesmo pensava. Irmão, não são as informações que chegam das pessoas, as críticas, é o que temos dentro de Deus, é as convicções que nós temos. Querido, quando você sabe quem é, quando você tem experiências, não tem quem roube de você suas convicções. Certo? Eu estava conversando com o José Hilton. Ele estava dizendo que falou para um grupo que recebeu sua cura, e esse grupo criticou ele. Disse: eu não acredito não, eu só acredito se eu tivesse visto. Eu disse para ele: José Hilton, mesmo que tivesse visto, não tinha acreditado, porque tem um grupo que mesmo vendo não crê. Aí José Hilton falou uma coisa que é a pura verdade. José Hilton disse: olha, uma coisa eu sei, eu recebi, ninguém tira de mim. Então é mais ou menos isso, crente. Quando você entende quem você é, olha, a palavra que vai te colocar para baixo pode vir de tua mãe, pode vir do teu marido, pode vir do teu pai. Olha, querido, pode vir de quem for. Você sabe que você ouviu do seu pai que você pode. Ah não, porque tu não vai conseguir, tu é fracassado, tu é fracassada, tua mãe fracassou, teu pai fracassou. Bom, meu pai fracassou, minha mãe fracassou, minha avó fracassou, mas o fracasso acabou em mim. Isso é ousadia, gente, é ousadia. Ah não, que tem gente que respalda, tem a mentalidade de fracasso, porque já teve muitos fracassos lá atrás. Querido, para com essa mentalidade de fracasso. E outra, para de respaldar as tuas tristezas, os teus medos no passado. Ei, é um novo tempo. Tá bom, fica de pé. Tá bom. Foram abençoados? Amém. Aleluia, gente. Esperamos que você tenha crescido espiritualmente pelo poder da Palavra de Deus. Igreja Palavra Falada, ensinando, pregando e curando. Rua do Vassoural 579, Vassoural.